Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Ética, Cidadania e Inclusão Social para o P2 de Biomedicina. Pessoal, vocês concordam com a gravação dessa aula e posterior divulgação dela no meu canal no YouTube? Sim. Ok, vamos lá. Nas últimas aulas nós estávamos falando, né, sobre ética, entramos na bioética e hoje vamos finalizar, se Deus quiser, essa parte da bioética. Falta bem pouquinho e aí a gente consegue encerrar para entrarmos na parte de cidadania e inclusão social. Sei que é muito longo essa parte de ética, mas querendo ou não, ela já envolve, né, quando a gente está falando de ética, de bioética, a gente envolve também a questão da cidadania, né, do respeito ao próximo, tudo isso que, né, a gente está abordando a questão de direitos humanos, a gente aborda também falando de ética e bioética. Então, deixa eu abrir aqui aonde a gente terminou na aula passada. Aqui a gente finalizou, né, falando sobre o aborto. E hoje iremos iniciar falando sobre a questão da clonagem. Eu acho que a gente tinha até discutido um pouquinho, foi sobre a questão da clonagem que eu falei, eu acho que foi nessa turma, que eu citei a questão de um ser humano, né, a questão de clonagem humana. Já existem alguns outros tipos de clonagem, eu falei até da clonagem terapêutica. Vocês lembram disso? Sim. Acho que teve alguém aqui até falou, poderia fazer para órgãos, né? Essa questão da clonagem. Aí eu disse, já existe. Pronto. Aí eu falei que já existe, então a gente vai debater um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então, no caso da clonagem, né? Ela pode ser considerada como uma forma de reprodução não sexual. Baseia-se na capacidade de germinação de células diploides normais, que em condições adequadas, né, vão se reproduzir. E aí a gente tem duas técnicas principais relacionadas à clonagem, que é a separação de embriões e a transferência nuclear. A questão da clonagem, ela, vamos dizer assim, ela é muito complexa, uma vez que ela vai estar envolvendo muita coisa da parte biológica, da parte de direitos humanos, da parte religiosa também, que a gente vai discutir um pouquinho isso hoje, né? Então, no caso, a clonagem vai ser um mecanismo de propagação de alguns organismos, como utilizadas hoje em dia em plantas, em bactérias. Nestes casos, né, a gente vai ter a clonagem de forma, vamos dizer assim, legal, né? É muito comum, não sei se vocês conhecem, né, se já tiveram algum acesso a esse tipo de informação, a questão de vírus e bactérias, onde eles utilizam, né, a clonagem destes organismos para fazer outros de forma que eles não sejam, por exemplo, tão nocivos à nossa saúde. Um exemplo bem forte que está sendo desenvolvido, foi aplicado, mas a gente, infelizmente, ainda não tem um sucesso muito grande, porque isso depende de outros fatores, como, por exemplo, a própria ajuda da população, que é a manipulação genética, né? Aí a gente sai um pouquinho da clonagem, mas envolve os mesmos debates em relação a até onde pode ir a ciência, que é a questão da modificação de um indivíduo. Exemplo, todo mundo aqui conhece o Aedes aegypti, certo? Gente, vocês conhecem, né, o Aedes aegypti? Sim. O mosquito lá que transmite, né, que leva o vírus para transmitir a doença da dengue, zika, chikungunya. Só abrindo um parênteses, não é o mosquito que
transmite a doença, ele funciona como um vetor, ele precisa picar alguém doente, né? E aí esse sangue contaminado, quando ele vai picar outra pessoa, ele acaba passando, né, o vírus para essa outra pessoa. Então, o mosquitinho ali, recém-nascido, vamos dizer assim, né, depois passou pela fase de pupa e tal, ele não tem o vírus com ele. Ele não nasce com o vírus, só quando ele pica alguém e acaba adquirindo o vírus, né? E aí ele pode transmitir. Vocês vão ver isso bem direitinho lá em parasitologia. Só que aí, o que é que acontece? As fêmeas da maioria dos mosquitos são as responsáveis por ser hematófagas, ou seja, elas que se alimentam de sangue. Os mosquitos machos, eles se alimentam de seiva, tá? Das plantas. Por quê? Porque no caso do sangue, ele vai ter mais nutrientes, e aí com esses nutrientes a fêmea consegue gerar, né, os ovos ali para ter a procriação. Só abrindo um parênteses aqui. E aí, o que é que acontece, né, com essa modificação genética que fizeram com um experimento lá em Pernambuco, por sinal, aqui pertinho, né, da gente. Como quando teve o boom, né, da Zika vírus, onde a gente estava aqui no Brasil, teve, né, muitos casos. Não é uma doença que causa tantos problemas para uma pessoa já nascida, vamos dizer assim, mas foi identificado que ela causa, né, problemas durante a gestação, no caso, para o desenvolvimento embrionário, causando uma má formação, que seria a microcefalia. E devido ao um grande número de casos que estava tendo de microcefalia, muita gente se contaminando com a Zika vírus, também com a dengue, também com a chikungunya, né? O que é que aconteceu? Pesquisadores, eles tentaram, né, descobrir uma forma de evitar que o mosquito se procriasse. Porque quanto mais mosquito no ambiente, consequentemente, né, mais pessoas vão poder adquirir uma dessas 3 doenças ou até as 3 doenças. E aí, o que é que eles fizeram? Eles fizeram uma modificação no DNA do mosquito macho. E aí, quando ele, né, copulava com a fêmea, o gameta dele, ele era inativo. Ou seja, ele não ia gerar filhotes. Então, consequentemente, o que é que iria acontecer? Os mosquitos que se reproduzissem, né, as fêmeas que se reproduzissem com esses machos, não iriam procriar. Consequentemente, iria, né, tá acabando as gerações ali, ia diminuir a população de mosquito. O problema é que a população também não ajuda, né? Deixa a água parada, né? Todas as orientações para evitar o mosquito. Até por condições sanitárias mesmo, né? Que a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no nosso país com saneamento básico, e isso acaba, né, acumulando água, querendo ou não. Além dos aspectos sociais, além da própria geografia do nosso país, né, a parte climática, aonde a gente tem que nós temos muita chuva, né? Nós vivemos numa região tropical do mundo e com isso a gente tem períodos que chovem bastante. Na verdade, a gente tem período de chuva o ano inteiro, né? Chove alguns meses, chove mais, outros chovem menos, mas durante todo o ano vai ocorrer chuva. E isso favorece para a procriação dos mosquitos quando a gente tem acúmulo de lixo, né? Que baixa um pouquinho de água ali para o mosquito procriar, não precisa de uma piscina, né? Então, um pouco de água que fica acumulado numa tampinha de garrafa para ele já é suficiente. E aí, né, não deu muito certo isso, a ideia é muito boa, né, foi feita através de manipulação genética, mas infelizmente não trouxe, né, os resultados esperados como deveria. No caso da clonagem,
como eu disse, a gente tem a clonagem de indivíduos, né? No caso, indivíduos humanos não é permitido, né? Então, não sabemos se existe algum país, algum laboratório que faz. Se existe, está fazendo por debaixo dos panos, né? Porque é proibido, não pode, por acordos internacionais, por questões que a gente já falou, né? Mas eu vou relembrar aqui para quem perdeu a aula. Imagine um indivíduo ele nascer, né, e constantemente ser monitorado. Será que ele iria nascer né, ser adotado por uma família, estudar, viver, né, ter seus relacionamentos, escolher uma profissão? Será que ele iria ter essa possibilidade? Ou ele iria ser como entre aspas, né, um ratinho de laboratório ali, onde 24 horas ele estaria sendo monitorado, né, cheio de chip, cheio de fio ali para verificar tudo que estaria acontecendo com ele, né? Então ele teria o direito de ter de fato uma vida ou não, tá? E aí essa é uma das grandes, né, discussões que é levantada em relação à questão da clonagem humana, né, de um indivíduo como um todo. E aí vamos discutir um pouquinho mais e a gente vai falando, né, sobre esses tipos que existem. No caso, um dos tipos da clonagem, né, que foi o que ocorreu lá com a ovelhinha, né, a ovelhinha Dolly, lá da década de 90, não lembro agora qual foi o ano, foi no início da década de 90, deixa eu ver se eu lembro aqui. Foi 1997, tá? 96 para 97, alguma coisa assim. Então, no século passado, na década de 90. Isso aí é certeza, que eu lembro que eu era pequena quando foi noticiado. E aí, o que é que aconteceu? A ovelhinha, acho que eu tinha falado isso na aula passada para vocês, a ovelha Dolly, ela era uma ovelha que não era jovem, certo? Ela não era uma ovelhinha que estava ali recém-nascida. Ela era uma ovelha que teve a sua vida, não sei qual é a expectativa de vida da ovelha, mas vamos supor que fosse 20 anos e ela já estava ali, vamos supor, com 15. Então, ela já estava mais, né, para a fase idosa de uma ovelha do que para a fase mais jovem. E aí, o que é que aconteceu? Essa célula que foi, né, retirada da célula, vamos chamar assim, a célula mãe, né, a célula da ovelha doadora, que a Dolly é a ovelha que foi clonada. O clone é que se chamava Dolly. Tá? Então, a célula mãe, né, ela foi retirada deste indivíduo que tinha lá sua certa idade, que já era uma ovelha, né, que não era novinha. Então, um dos grandes problemas foi que, quando a Dolly nasceu, ela nasceu com informação genética, né, das células que se multiplicaram ali para formar ela, de que ela já tinha certa idade, e não de que ela era uma recém-nascida. E aí, a Dolly começou a apresentar problemas de saúde, mesmo com a pouca idade, problemas de saúde de uma ovelha já idosa. E aí, levantou-se todo um questionamento ético sobre isso, né? Até onde se pode estar fazendo a clonagem, no caso aqui já é um organismo um pouco mais avançado, né? Que é um mamífero, assim como a gente. E viu-se que era muito perigoso, né? Então não se conhece exatamente tudo que pode acontecer em relação a uma clonagem. Então é só clonar de um indivíduo recém-nascido? Não, não é só isso, né? A gente não sabe até onde que um ser vivo clone, né, ele
pode ter, sei lá, acelerar mutações, né? Acontecer algo do tipo, fora a questão humana, né, de estar sendo monitorado 24 horas e não ser não, a gente assim podemos dizer, não ser considerado um indivíduo humano propriamente dito, né, onde todos os direitos que um ser humano deveria ter para ele não vai valer, né? Então, até onde que isso iria estar ou não podendo ocorrer? E aí, no caso da Dolly, como que foi vamos dizer assim, o processo, né, de clonagem da Dolly? Aqui, lógico, um resumo só para ficar ilustrativo para vocês compreenderem, né? Lógico que não é tão simples quanto parece, senão todo mundo fazia, né? Mas, resumidamente, a gente pode ilustrar dessa forma. Então, a gente tem as células do animal a ser clonado, né? Elas vão passar por um tratamento que vai estar ativando os genes dela, para que ela possa, né, ter essa possibilidade de clonagem. A gente vai pegar uma ovelha fêmea, porque esse celular que vai... esse celular não, desculpa. Esse indivíduo que vai ser clonado, ele pode ser macho ou fêmea, tá? Independe. Só que eu vou precisar de uma fêmea para poder fazer a retirada do óvulo dessa fêmea para fecundar este óvulo, bom? Então, esta fêmea aqui não tem nada a ver no sentido genético da coisa, tá? Os genes dela não vão se envolver com os genes aqui do indivíduo que foi clonado. Ele vai só ter o óvulo ali para funcionar, né? Para poder haver a gestação. Então, o que é que acontece? Tira-se o material genético deste óvulo, que era o correspondente a essa fêmea, né, que doou ali o seu óvulo para que haja a gestação. Então, tirou a informação genética dela para que ela não houvesse ali a mistura, né, o crossing over. Vocês já viram isso? Vocês já viram genética, gente? A gente tá vendo. Vocês já ouviram falar do crossing over? Eu já. Pronto. Então, quando a gente tá lá, né, a gente vai ter mitose, meiose. Então, lá na meiose, para a formação, né, dos indivíduos e tal, a gente vai ter o processo de crossing over, que vai ser a mistura dos genes do pai, né, os genes paternos e os genes maternos. Por isso que mesmo se a gente tivesse 50 irmãos, né, do mesmo pai e da mesma mãe, a gente pode ter características que se assemelham, mas não vão ser exatamente iguais, porque existe, né, dentro dos 23 pares de genes, a gente vai ter ali uma gama muito grande de milhões de possibilidades, e por isso que a gente é tão diferente um dos outros, né? Não é exatamente igual. E aí, com isso, né, para evitar essa mistura, porque senão não seria exatamente uma clonagem, né? Porque você teria tanto células do indivíduo doador quanto da fêmea. Se misturasse, então não seria um clone, seria um novo indivíduo com características, né, de ambos os genes ali. Então, o que é que vai acontecer? A gente tira, né, esse núcleo, tá? E, utilizando um pulso elétrico, os cientistas colocam o DNA da célula do animal a ser clonado, que é esse aqui, no núcleo oco do óvulo que foi retirado lá da fêmea. Esse impulso elétrico, ele precisa ocorrer para ele ser, vamos dizer assim, o pontapé inicial para a célula, para ela dizer, se multiplique, né? Sofra mitose. Que no organismo normal, no processo lá de fecundação, vocês já estão vendo embriologia? Ou ainda não? Só genética?
Então, estamos, Renata. Também, né? Então, tá bom. No caso da embriologia, né, quando ocorre a fecundação, onde o espermatozoide, né, ele penetra ali no óvulo, passa lá por todas as suas camadas e vai fundir ali para formar o ovozigoto. Então, isso tem todo um processo bioquímico, né, que vai estar ocorrendo. E no caso aqui, ele precisa desse estímulo elétrico para dar esse, vamos dizer assim, esse toque nele e dizer, vá, se multiplique, certo? Então, o segundo pulso elétrico faz com que o óvulo inicie o processo de divisão, formando o embrião. No caso, esse processo de divisão vão ser sucessivas mitoses, né, que na embriologia normalmente vai estar acontecendo, aonde a gente passa a deixar de ter uma célula para ter 2, 4, 16 e assim por diante, né, num processo ali de crescimento muito rápido. Na verdade, não de crescimento, inicialmente de multiplicação de célula e depois passa a ser o crescimento propriamente dito, né? Depois que vai ter ali a implantação do óvulo na parede do útero, né, da fêmea. E aí, o embrião é implantado no útero de uma fêmea. Após esse processo que é feito em laboratório, né, diferente do que a gente tem normalmente, né, quando tem a fecundação, isso tudo é dentro da mulher. Lógico, quando eu estou falando no sentido de uma gestação normal, né, mas num processo natural, mas se for em laboratório, também vai existir a manipulação, né, depois que houve essa fecundação é que é colocado na fêmea, por exemplo, na mulher, né, numa fertilização in vitro. Então, aqui nessa ovelha, né, o embrião ele vai ser implantado no útero de uma fêmea, que vai servir ali de barriga de aluguel, e a gestação vai ocorrer normalmente, dando origem a um animal idêntico ao original, que foi esse branquinho aqui, tá? Aí veio aquelas questões que eu já falei, né? Aquele indivíduo ele já tinha uma certa idade, então isso acabou afetando naquele novo indivíduo, né, que vai estar nascendo. Só que existem, né, controvérsias em relação à clonagem. Em 1993, o Dr. Jerry Hall, da Universidade de George Washington, conseguiu embriões humanos clônicos mediante a divisão artificial de óvulos fecundados. Vejam que em 1993 a gente ainda estava aqui no Brasil, né, engatinhando em relação à bioética. A pesquisas envolvendo seres humanos. Só para vocês terem ideia, só em 1996 que foi criado a Resolução 196, que dá todos os direcionamentos para pesquisas com seres humanos no Brasil, algo, né, relacionando ao país inteiro. Lógico que existiam, né, as próprias instituições, elas tinham ali os seus aspectos éticos internos, mas não existia vamos dizer assim, um direcionamento para o país todo. Ó, isso pode, isso não pode. E aí só em 1996. Então aqui a gente está falando de 1993, né? Alguns anos antes, e estamos falando dos Estados Unidos, né? O que é um pouco mais avançado nesse sentido, né? Foi um pouco mais rápido do que a gente. Mas mesmo assim ainda, né, se tinham muitos debates, as pesquisas ainda estavam avançando, né? Lógico que muita coisa ela só vai ser debatida depois que aconteceu, né? Então, se não existia nenhuma pesquisa envolvendo clonagem humana, nem sequer a possibilidade, né, de se pensar nisso, então não iria existir diretrizes para que fosse proibido, certo? E neste caso, o Dr. Jerry Hall, ele acabou fazendo, né, essa clonagem com embriões, tá? Através da divisão artificial dos óvulos em laboratório. E
ele declarou na época que se os embriões tivessem se desenvolvido, ele iria destruir aqueles óvulos. E aí, será que ia mesmo? Né? Então, será que se tivesse dado certo a pesquisa dele com aquela clonagem, né, humana, será que ele iria parar? Então, uma coisa é o que ele disse que iria fazer se tivesse dado certo. A outra coisa é ele fazer realmente. E aí surgiu, né, diversos debates até onde se poderia fazer pesquisas com humanos em relação à clonagem. E aí juntou-se a Unesco, a União Europeia, o Vaticano, Parlamento alemão, italiano, o Congresso americano, todos se manifestando contra a clonagem, né? Houve uma proibição a nível mundial, tanto da clonagem com humanos quanto da clonagem em animais. Hoje, a gente tem, como eu falei, alguns tipos de clonagem que são permitidas, mas não são do indivíduo inteiro, como a que a gente fala da clonagem terapêutica. Tá? A possibilidade de utilizar órgãos humanos clonados sem transplante é algo, né, que vem avançando cada vez mais e que abre as portas de diversas possibilidades benéficas para a sociedade. Então, imagine, no lugar de você passar anos e anos na fila de espera de um transplante, você pode simplesmente ir numa empresa, né, num laboratório e solicitar ali, não sei quanto tempo vai levar isso, né, mas vamos supor que avance. Daqui a um mês o seu pulmão vai estar pronto e a gente vai realizar o transplante em você. Então, do mesmo jeito que a gente vai ali na padaria, compra um pãozinho, a gente poderia ir num laboratório e substituir algum órgão que estivesse com algum problema. Ou por questões de câncer, né, de transplante, ou mesmo um acidente, você sofreu um acidente, você teve o comprometimento ali daquele órgão, e aí você precisa de um transplante, né? Vamos colocar um exemplo aqui, você sofreu um acidente ali, teve o comprometimento dos seus rins, você está fazendo hemodiálise por causa disso, mas existe a possibilidade de você fazer o transplante, né, com essa clonagem terapêutica. Então, faz a hemodiálise ali por algumas semanas, alguns meses, até o seu rim ficar pronto, e depois a gente substitui. Igual como substitui ali, vamos supor, a peça de um carro. Que precisa trocar o freio do carro, vai lá na concessionária, tá faltando. Pede lá na fábrica, quando chegar você vem aqui e substitui. Seria basicamente assim. Isso, né, com certeza iria ajudar muitas pessoas, né, a ter uma sobrevida bem maior e também, né, melhor, com qualidade de vida, uma vez que ela deixaria de estar vivendo, né, constantemente precisando de determinados procedimentos, alguns bastante invasivos, dolorosos, incômodos, como a própria hemodiálise, né, que não é fácil para quem precisa, né, estar fazendo. Existem frequências de hemodiálise, tem gente, lógico, que vai variar de acordo com o comprometimento dos rins, mas tem gente que faz uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes por semana. Tem gente que precisa fazer durante horas, né, por cada sessão. Então, isso com certeza, né, iria melhorar a vida de muitas pessoas. A comercialização de vidas humanas pelas grandes indústrias biomédicas favorecidas sobre patentes de organismos humanos. O desenvolvimento, né, das pesquisas, tecnologia, o desenvolvimento da ciência e dos conhecimentos, principalmente nessa área,
também cria outras controvérsias, né? A questão de, eu sou dono da patente, né? Você vai precisar pagar os royalties para mim, se você for utilizar essa minha técnica. A gente já viu que o genoma humano, né, é patrimônio universal, né? Ninguém vai poder patentear o genoma humano, mas fazem isso com outros organismos, né? Então cria-se esse debate aí. A gente está falando de seres vivos, então como assim alguém, né, ter direito ao código genético de determinado organismo? Lógico que os pesquisadores, né, sejam biomédicos ou biólogos, qualquer cientista que vá pesquisar nessa área, tem o seu mérito, sim, né, por ter descoberto isso, óbvio, e deve receber todos os louros e, né, financeiramente também, lógico. Mas restringir, né, de certa forma, o acesso a algumas técnicas, você está, querendo ou não, impedindo ali que a ciência se desenvolva. Um exemplo, a gente pode citar algumas vacinas, né? Algumas vacinas, elas acabaram sendo elaboradas, né? Descobertas, desenvolvidas, e para o bem da humanidade, os pesquisadores, eles, né, simplesmente distribuíram ali a forma de se construir aquela vacina em seus respectivos países. Então, doenças como, por exemplo, a varíola, ela foi erradicada, maioria do planeta, através de campanhas de vacinação, a paralisia infantil também, né? Então, isso foi graças à distribuição de conhecimento, onde as técnicas para desenvolver aquela vacina foram colocadas ali de forma gratuita para o mundo todo. As patentes agora da Covid, né, das vacinas que estão da Covid, está tendo um debate de será ou não, poderá ou não haver patente em relação a isso. Então, vamos esperar aí, né? E esperamos que aqui, né, no Brasil, as vacinas cada vez mais cheguem à população. Eu fiquei feliz hoje em saber uma notícia que aqui em João Pessoa, a cidade que proporcionalmente a população é a que está mais vacinando, então não vejo a hora de eu me vacinar também. Ainda bem que pensaram, né, que educação é fundamental, é imprescindível, e colocaram, né, os professores também como grupo prioritário, apesar de ter algumas pessoas, né, que estão querendo tirar esse direito de nós professores, mas, né, tá aí numa briga dos grandes, né, Senado, deputados, prefeitura e por aí vai, para manter. O pessoal de ensino básico e fundamental já estão sendo vacinados, se eu não me engano, amanhã é ensino médio, e se Deus quiser, logo, logo, essa semana, no máximo semana que vem, o ensino superior também vai ser alcançado e eu vou tomar minha primeira dose. Espero que vocês também em breve, né? Lógico, vai depender da idade, grupo de risco, tudinho. Pode ser que alguns de vocês já tenham sido vacinados, mas espero que em breve todos, né, a população aí em geral, ela esteja vacinada e que a gente possa sair, né, dessa pandemia o quanto antes. Então, um exemplo aqui de clonagem terapêutica, a gente vai ter um doador, que no caso, se a gente estivesse desenvolvendo um órgão, né, para doação para essa mesma pessoa, então ele seria o doador do próprio órgão que seria construído, né? Isso faria com que não houvesse rejeição em relação àquele órgão que estaria sendo produzido ali em laboratório. Então a gente vai ter células somáticas doadoras, né? Do núcleo que vai ser utilizado, lembrando que a gente tem células gaméticas e as células somáticas, tá?
As células gaméticas são aquelas células que vão ter, que vão ser haploides, né, para que haja a fecundação, né, dos gametas para a reprodução, e a gente tem as células somáticas, que vão ser aquelas células diploides, né, do restante do nosso corpo. E aí a gente vai ter o núcleo, que vai estar sendo retirado dessa célula, e um óvulo, né, a gente sempre vai precisar disso, onde vai ter, como a gente viu lá na Dolly, o núcleo removido, né, para ele ser utilizado e colocado no núcleo da célula lá do doador. Né? Então, através da descarga elétrica, vai acontecer a fusão. O óvulo hospedeiro, né, ele vai estar agora com o núcleo da célula do doador, vai começar a se multiplicar, onde a gente vai ter as células totipotentes, que seriam as células tronco. Essas células tronco, vocês já ouviram falar delas? O que são as células tronco? Hein, gente? Já sim, professora, eu já ouvi. O que seria? O que seria, gente? As células tronco não são aquelas que ficam na medula, não é isso? Que é aquela que você pode pegar e trabalhar elas para transplante. Então, vamos lá. É um exemplo, tá? Essas células que você falou, as células da medula. Só que essas células, elas são já parcialmente diferenciadas, tá? A gente tem as células tronco totipotentes, que são aquelas que são totalmente indiferenciadas. Tá? É a do cordão umbilical, essa daí? Isso. Que são as células que a gente chama de células embrionárias. Ok? Essas células embrionárias, elas vão ser aquelas, fazendo uma analogia, né? Quando a gente tem a fecundação, a gente tem o quê? O óvulo e o espermatozoide. Fecundou, a gente vai ter o ovozigoto. Então, aquela única célulazinha que é o ovozigoto, ela vai se transformar em quê? Em um indivíduo completo, com célula nervosa, célula muscular, célula óssea, né? E todos os outros tipos que a gente tem, ok? Só que essas células totipotentes, que são essas células tronco, então elas são indiferenciadas. Elas não sabem ainda, né, elas não receberam o estímulo para dizer, você, especificamente aqui, você vai se transformar numa célula de sistema nervoso. Você aqui vai se transformar numa célula óssea. Certo? Imagine uma célula, né? Vamos supor, a gente está se desenvolvendo lá na barriga da nossa mãe, e aí, no lugar de uma célula nervosa lá do nosso cérebro, a gente começa a ter osso crescendo no lugar do cérebro, né? Se multiplicando ali. Então, não daria, certo? Esse indivíduo, né, ele iria morrer porque não teria ali o seu cérebro funcionando adequadamente, né? Não teria nem cérebro, porque seria osso. Então, essas células... Oi, alguém falou? Perdão, desculpe. Existem alguns tumores, né, que principalmente de ovário ou útero, que às vezes você encontra, né, cabelo dentro delas. Sim. É um tipo de tumor que pode se desenvolver. Uhum. Não só no ovário, tá? Pode ter em outras partes do corpo. O que eu vi foi de ovário. Uhum. E um dente dentro, eu fiquei pasma. Então, isso acontece, né? Esse tipo de problema aí, mas aí já não
não é exatamente isso que a gente está falando, mas é no sentido que uma célula ela começa a se multiplicar de uma forma, de um tecido que não era para estar ali. Cabelo, dente, tem esses tumores, às vezes tem dente sendo formado neles também. Ou seja, teve um erro, né, na informação ali da multiplicação daquelas células que começou, né, a se multiplicar de forma errada. E aí, o que é que acontece aqui? A gente vai ter essas células-tronco, que elas vão, né, começar a se multiplicar, certo? Normalmente, como se fosse desenvolver, né, um indivíduo. E aí, a diferença é que a gente vai ter essas células, né, quando ela está lá no processo, chegou ao estágio de blastocisto, ela não vai ser implantada, tá? Se ela fosse implantada no útero, ela iria dar continuidade ao desenvolvimento de um embrião, tá? Só que isso não é permitido, né? A gente já viu, senão seria uma clonagem. Então, a gente quer que vai fazer? Não vai implantar isso, né, no útero de uma mulher para ser desenvolvido, seguir, né, o desenvolvimento dele. O que é que vai acontecer? Ali não já teve sucessivas mitoses? Eu peguei uma única célula e consegui multiplicar aquelas células. Então, eu vou fazer agora uma cultura em laboratório dessas células, onde elas são pluripotentes agora, e elas vão começar a se direcionar. Eu sei que essa célula vai ser para o sistema nervoso, eu sei que essa célula vai ser sanguínea e assim por diante. E com isso, a gente tem a questão, por exemplo, do transplante de medula, certo? Então, você tira uma parte, você multiplica isso em laboratório para poder fazer o transplante para aquela pessoa. Então, você não vai tirar a medula toda de um doador para colocar, né, na outra pessoa, certo? Então, você pega uma parte ainda, ou uma parte daquele doador, para poder multiplicar aquilo em laboratório, para poder fazer, né, a quantidade suficiente para doar para aquela pessoa. E as células-tronco, elas vão poder, né, tá sempre se multiplicando. Elas tanto podem dar origem a outras células-tronco, como a células diferenciadas. Então, a polêmica das células-tronco, né, que são aquelas com capacidade de autorrenovação ilimitada, né, ou prolongada, que podem se diferenciar em células de qualquer sistema, né, qualquer tipo celular. Sistema hematopoético, que é o sangue, músculo cardíaco estriado, liso, os ossos, neurônios, nervos, pele, etc. Como eu estava falando, a gente vai ter células-tronco, né, que podem se multiplicar em outras células-tronco, né, ou seja, se autorreplicar, ou se diferenciar em diversos tipos celulares, como esses que a gente falou agora. E aí, dependendo da necessidade do indivíduo, né, a gente vai poder estar vendo essa adequação para um tipo específico ou não. Então, a gente tem, exemplo, as células da medula, elas já são parcialmente diferenciadas, elas já sabem que elas vão se transformar em células sanguíneas. Então, não tem perigo aí dela se transformar, por exemplo, no osso, tá? Elas conseguem se multiplicar em mais células sanguíneas. A polêmica sobre o aspecto ético, né, para transplante em seres humanos, porque implicam a destruição de embriões, que em alguns países vai ser ilegal e, né, fica aqui ainda em avaliação aqui no Brasil. Aí vem aquela questão, aonde começa, aonde não, quando começa a vida? Para vocês, quando é que começa a vida? A partir da fecundação já começou a vida, vamos supor, a pessoa teve uma relação sexual agora, e aí o espermatozoide e o óvulo ali se encontraram, pronto. Fecundou, já é a vida? O que é que vocês acham?
Para mim a partir desse momento. Certo. Então, neste caso, você vai ser contra, então, esse tipo de procedimento de transplante. Porque você viu que a gente vai pegar uma célula de um doador, né, com um óvulo de um outro indivíduo para poder fecundar e multiplicar aquilo em laboratório. Certo? Independente de ser laboratório ou natural, houve, né, a fecundação. Tô falando fecundação é diferente de implantação, tá? Vanessa ia falar alguma coisa? Não, porque agora você me pegou. Por quê? Porque eu sou a favor de qualquer tipo de transplante. Aí eu não parei para pensar na questão das células-tronco. Tá vendo como informação é importante? Conhecimento é importante? Às vezes a gente toma certos posicionamentos sem conhecer de fato algumas coisas. Para vocês, a pílula do dia seguinte, ela é ou não um aborto? Depende, houve fecundação ou não houve? O que é a pílula do dia seguinte? Quem foi que perguntou se houve ou não fecundação? Porque Débora e Vanessa falaram na mesma hora, eu não deu para identificar quem foi. Foi Vanessa que perguntou. Tá, hein, Vanessa? Oi. A pílula do dia seguinte para você é o quê? Como que ela funciona? Bom, para mim é um método contraceptivo. Certo, mas como que ela funciona? Ela estimula a contração uterina, não para expelir. Assim, na minha cabeça é isso. Nunca parei para ler realmente o que é a pílula do dia seguinte. Então, vocês estão vendo a embriologia, né? Aham. Então, uma coisa é lá, né? A gente tem o útero da mulher, as tubas uterinas. Uma coisa é a gente ter a ejaculação ali, onde os espermatozoides vão entrar, né, no útero da mulher e vão até o óvulo, certo? A fecundação é quando o espermatozoide encontrou o óvulo. E aí houve a fecundação. Formou o ovozigoto. Certo? Certo. Beleza. Então, vai existir um processo, né, que demora horas, alguns dias, na verdade, até esse ovozigoto, né, que vai estar se multiplicando ali, ser implantado no útero. Tá? Aí é um outro processo esse de implantação. Enquanto não implantou, não tem gestação. Tá? Muitas vezes a mulher teve a fecundação, mas naturalmente ali não houve a implantação. Certo? Mas Oi. se caso houver a implantação, mesmo assim ela vai agir? Ela quem? A pílula? A pílula dia seguinte, sim. Então, tem vários aspectos, né? Cada pessoa reage de uma forma, a gente tá falando de seres vivos. Mas vamos passo a passo. A pílula do dia seguinte, ela é para ser tomada até quanto tempo? 24 horas. Não? Até 72. Só que quanto mais tempo demorar, mais tempo o ovozigoto levou ali, né, para ser implantado. Certo? Estão entendendo? Tô. Pronto. Então a gente tem ali o ovozigoto, né, que passou todos os processos,
blástula, mórula. Bom, eu não vou entrar nesse detalhe de embriologia, não. Mas só falando de forma bem, bem superficial. Então, o que é que vai acontecer? Esse espermatozoide com esse óvulo, né, que foram fecundados. Então, minha mãozinha fechada aqui é a célula lá que está se formando. Deixa eu pegar minha bolinha. Pronto, aqui. Aqui a bolinha vai ser o ovozigoto que vai estar viajando, tá? Vamos supor que aqui, mais ou menos, fosse onde ele seria implantado. Então, para ele sair lá das tubas uterinas, vamos, né, ali na parte superior do óvulo, tal, onde ele foi fecundado, ele vai viajando devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Quanto mais rápido você tomar a pílula, menos tempo, né, ele levou para percorrer. Ele vai ser eliminado, morreu, destruiu rapidamente, certo? Então, vai evitar uma gestação. Quanto mais tempo eu demorar, essas células aqui que estão se multiplicando, eita, implantou. Então, a gente tem a parede do útero, ele vai se implantar, né? Ele vai meio que fundir ali, porque vai formar a placenta, né? Todos os anexos embrionários, tudinho. Então, isso leva um certo tempo, mas ele já vai começar. Quanto mais tempo demorar, mais ele vai estar se fixando ali. E aí, pode ser que a medicação, que no caso a pílula do dia seguinte, não consiga agir. Por isso que, quanto mais rápido a tomar, né, a pílula do dia seguinte, mais chances tem de ela ter sucesso. Agora, a gente tem que pensar o seguinte: pílula do dia seguinte, ela deve ser tomada como exceção. Ou seja, uma vez no ano, 2 no máximo estourando. Ela não deve ser tomada toda vez que você tem relação sexual, não, certo? Isso é uma bomba hormonal. Então, tudo que você iria... Não tem o anticoncepcional normal, né, que você vai tomando ali durante o mês? Então, a dosagem do mês todinho vai estar naquela pílulazinha. Então, imagine o quanto que isso faz mal para o corpo de nós mulheres, certo? Então, meninas, aí eu acho que só tem menina hoje aqui na sala. Só tem mulheres. Então, meninas, tenham cuidado, tá? Usem camisinha, né? Até porque o comprimido, ele não evita doença, né? Não evita infecções sexualmente transmissíveis, então se cuidem. E aí eu pergunto para... Oi. É mais por curiosidade, né? Porque eu sou laqueada, eu espero não precisar de usar ela mais nunca, né? Mas existe aquela história de que aconteceu hoje, eu tomei. Daqui a 3 dias, ou 5, ou 15, aconteceu de novo, eu tomei novamente. Peraí, aconteceu o quê? Relação sexual? De tomar a pílula do dia seguinte, né? Tá, a pessoa teve a relação e tomou, né, a pílula. Isso. Aí o pessoal dizia que se tomasse 2 ou 3 em um mês, uma cortava o efeito da outra. Isso é verdade? Bom, eu desconheço essa informação. Eu não vou dizer que sim, nem que não. Nunca ouvi essa história, tá? Mas a questão é que você está bombardeando seu corpo com hormônios, certo? E isso pode causar inúmeros problemas, inclusive distúrbios hormonais, que aí, como eu disse, eu não conheço que sim ou que não, né, nessa história, mas por você estar manipulando tanto o seu organismo, né, porque o ciclo menstrual, né, na média aí, né, de 28 a 30 dias, então ele tem todo um processo de acontecer. Então, se você está tomando, né, essa carga hormonal tantos dias, né, próximos um do outro, você pode estar desregulando seu corpo todo. Então, pode ter um fundo de verdade, vamos dizer assim, nesse sentido, tá? Porque você desregulou completamente o seu corpo. E nós somos muito baseados, vamos dizer assim, na questão hormonal, tá? O funcionamento do nosso corpo. Então, no caso de pessoas que engravidam por ter tomado mais de uma,
Não é pelo fato de ter tomado, e sim pelo fato da desregularização do ciclo, né? Isso. Pode ser, tá? Como eu disse, eu não tenho conhecimento exato sobre isso, mas pela questão da fisiologia que eu conheço, pode estar indo neste sentido, ok? Então, voltando para o que a gente estava falando. Então, se vocês consideram que lá na fecundação, né, só quando tá ali duas células juntinhas, né, se juntou ali, já é vida, então a pílula do dia seguinte vocês consideram como sendo um aborto? E aí? Depois dessa explicação, acaba sendo que não, né? Mas vai Depende. depender se considera vida a partir da fecundação ou da implantação. Exatamente. Aí vai depender individual. Você considera que a vida começa só com um monte de célula ali? Se você cortou aqui, seu dedo caiu, um monte de célula. É uma vida? Né? Aí cada um que tem, né, seu conceito, vamos dizer assim. Então, neste aspecto, quem considera a vida a partir da fecundação e toma a pílula seguinte e é contra aborto, então você está totalmente, né, desconhecendo como funcionam as coisas. Certo? É igual nessa questão que a gente estava falando agora há pouco, né? Eu sou começou na fecundação a vida, mas tem um transplante ali, né? Onde a gente vai utilizar as células-tronco que vão se multiplicar. E aí? Então foi um aborto? Mas, Clem, isso não é considerando só as células-tronco embrionárias? Essa questão do transplante de células-tronco que considera a vida, não é só considerando as embrionárias, não? Aí depende do que você considera, por isso que eu estou falando, é uma questão individual. Eu, como cientista, eu, como bióloga, tenho um pensamento, cada pessoa vai ter o seu. Entendeu? Entendeu? Coisa confusa. Por isso que eu sempre falo, gente, conhecimento é extremamente fundamental para a gente poder estar debatendo as coisas. Então, a gente, às vezes, até, como eu posso dizer... Bom, não é exatamente essa palavra, tá? É que eu estou com falta de uma palavra melhor. Às vezes, a gente é até agressivo em ter determinadas posições, né? Eu sou contra isso, não sei o quê. Só que desconhece outros processos. Exemplo, eu sou contra o aborto, mas toma a pílula anticoncepcional. Ou, anticoncepcional não, não deixa ser, mas a pílula do dia seguinte. E aí? Mas aí também, né, pensando assim, iria ser contra todos os métodos anticonceptivos. Eita! Sim, contraceptivos. Sim, isso. Sim. Inclusive, aqui no Brasil tem um projeto de lei, né? Não foi enviado ainda, até porque ficaria muito sem fundamento, em proibir a questão de uso de anticoncepcional e camisinha. Porque Deus diz que na Bíblia que tem que ser sexo só para procriação. Então, se você tem métodos contraceptivos, se você usa camisinha, você está sendo contra Deus e parará. E aí? O que é que ia acontecer? Ia aumentar o número de abortos clandestinos. Tudo vem a partir da educação, gente. Se a gente tem educação, se a gente tem conhecimento, muita gente acaba dizendo, a educação sexual é para incentivar os jovens a praticar sexo. É a maior balela, né? Quem fala isso é porque não tem conhecimento como, de fato, se faz educação sexual, tá? Então, a educação sexual se faz desde criancinha. Mas quando a gente fala isso, não quer dizer que vai ensinar uma criança ali de 4, 5 anos a praticar sexo, não. É lógico que não. Desde uma orientação que se tem, como por exemplo, a gente em casa, né? Muitos
responsáveis por crianças fazem isso, principalmente, né? Quando falo responsável, é porque pode ser pai, mãe, tio, avô, né? Não necessariamente os genitores da pessoa. Então, no momento que a gente diz, ó, não deixe fulaninho tocar, né, no seu peito, não deixe ninguém tocar nessa parte aqui do seu corpo. Se alguém chegar e quiser tocar nessa parte, conte para o papai, conte para a mamãe. Certo? Então, isso é educação sexual. Infelizmente, a gente tem aqui no Brasil uma sociedade onde tem um número altíssimo de abuso sexual em crianças. E a maioria desses casos, eles só são identificados na escola. No momento que os professores estão conversando sobre a questão de educação sexual. Lógico que sempre dentro, né, da faixa etária específica. Né? Cada faixa etária vai se debater determinadas coisas dentro, né, da pedagogia daquela idade. Então, muitas pessoas elas são contra porque simplesmente elas fazem parte do grupo de abusadores. Então, eu não vou querer que minha filha, por exemplo, que a maioria, né, mais de 70% das crianças e adolescentes que são abusadas são do sexo feminino. Então, eu não vou querer que minha filha ali, ela saiba que aquilo que eu estou fazendo com ela é um crime, porque senão eu não vou mais poder abusar dela, né? Infelizmente, a gente tem isso na nossa sociedade. Então, no momento que a gente tem a educação sexual, as pessoas elas vão ter mais conhecimento, a forma de utilizar corretamente os métodos contraceptivos, a ter conhecimento sobre as questões de planejamento familiar, elas vão saber os danos que a forma errada de tomar, por exemplo, uma pílula do dia seguinte pode provocar na saúde dela. Então, tudo isso é muito importante e isso só se faz através de conhecimento, né? Então, infelizmente, a gente tem, como eu falei, uma sociedade, né, muito esquisita, onde ela é muito machista e patriarcal, né, ainda, onde se tem muito tabu para falar sobre determinadas coisas, e um dos temas é falar sobre sexo. A gente vê que muitos pais nunca chegaram para os filhos para falar sobre a questão de sexo com eles. Que vai ser uma coisa natural, né? Vai acontecer. Então, você prefere que seu filho ele tenha conhecimento através da internet, através de amiguinhos, ou que ele se sinta seguro para conversar e ter uma orientação dos próprios pais. Infelizmente, né, a gente não tem essa sociedade ainda, né? Ainda é muito utópico aqui para nossa realidade. Deu para entender mais ou menos aqui, gente, que o sentido que a gente estava falando de células-tronco já foi para outro sentido. Mas deu para compreender a questão de é necessário debate e conhecimento para a gente poder argumentar certas coisas, né? Porque senão você dizer, eu sou contra tal coisa simplesmente porque você é, não diga o porquê, né? Me mostre o porquê isso deve ser proibido, mas com fundamentos, com argumentos, e não simplesmente, porque eu quero, porque eu não gosto. Não, a gente vive em sociedade. Conhecimento vai ser importante e transmitir ele mais importante ainda. Então, a bioética frente ao novo, né? A polêmica entre igreja católica, algumas evangélicas, alguns intelectuais e os meios científicos defensores das pesquisas reside no consenso sobre quando começa a vida. E aí? Aquilo que a gente já estava adiantando, né? A vida para alguns, foi na concepção. Tudo bem. Para outros, vai ser a partir do terceiro mês, que vai ser quando o bebezinho ele vai começar a desenvolver sistema nervoso. Que aí, né, ele... Ênia, teve época que a Igreja Católica tinha como doutrina que não se podia tomar anticoncepcional porque era pecado. Nem laqueadura, nem preservativo. Então, tempo, tudo isso era pecado.
Porque eu falei agora há pouco disso, né? Tem um projeto aqui que estavam querendo colocar no Brasil que qualquer tipo de método contraceptivo deveria ser proibido, porque, segundo a igreja, né, para a Bíblia, o sexo ele deve ser praticado exclusivamente para a procriação e não por desejo, não porque você quer, né? Ah, não, porque você quer atingir o orgasmo, que é outro problema, né, que é debatido, que a maioria das mulheres nunca atingiram o orgasmo. Né? Por quê? Porque a gente vive numa sociedade machista e patriarcal, onde muitas vezes o homem faz lá o serviço, faz o que quer, atingir o auge dele, e a mulher que se dane, né? Tô pouco me lixando para você, mulher, eu quero só me satisfazer e pronto. Hoje em dia, graças a Deus, está mudando, né? Muito esse pensamento. Muitos você homens. Já imaginou que isso acontecesse aprovado? O tanto de pirraia que ia ter no mundo, se do jeito que tá, o povo já passa necessidade com 1, 2, 3 filhos, imagina 10, uma penca de menino. Uhum. Mas isso não tem como ser aprovado. A gente vive num país laico, gente. A gente vive num país laico. Não pode, apesar de estarem querendo colocar o Brasil como um país teológico, não vai funcionar, né? Para vocês terem uma ideia, infelizmente, as pessoas elas modificam as ideias, né, da religião, os preceitos, seja ela de religião cristã ou não, mas principalmente das cristãs, né, eles modificam o preceito de amor, de respeito, né, de bem ao próximo, e só querem guerra, né? Então, infelizmente, aqueles países, vocês podem pesquisar na internet, aqueles países onde eles têm um governo teocrático são os países que mais têm problemas, os que mais têm guerra, mais têm conflitos, né? E os países onde a gente tem um número mais alto de pessoas que se dizem agnósticos ou ateus são os países que têm um maior desenvolvimento. Então, a pessoa ela pode ter sua crença, mas ela respeitar a crença do outro. Um exemplo, aqui no Brasil a gente tem, e aí a gente quer, eu estou discutindo isso, gente, porque querendo ou não, isso está relacionado à questão de cidadania e inclusão social também, tá? Por isso que eu estou puxando para outros assuntos, a gente já vai adiantando. A gente aqui no Brasil tem muitas pessoas uma dificuldade muito grande de aceitar religiões afrodescendentes. Por quê? Por falta de conhecimento. É macumba, né? Já fala logo assim, é um catibozeiro. Não entende nada da religião, da Umbanda, do Candomblé. E aí fica falando um monte de asneira aí, de forma desrespeitosa, de forma de forma pejorativa. Por quê? Porque a sua religião você pode e a outra pessoa não pode ter a religião dela. Uma é melhor do que a outra? Por quê? Né? Então, vamos respeitar, sim, qualquer uma religião ou mesmo a falta dela. Todo mundo tem o direito de escolher, né, qual crença ela quer, né, seguir. Então, a questão é respeitar. No caso aqui, em relação, né, a quando inicia a vida, a maioria dos países que autorizam o aborto, eles permitem que o aborto seja feito até o fim do primeiro trimestre, né, que é justamente onde ele vai estar com os 3 meses de vida, que não desenvolveu ainda o sistema nervoso. E aí é permitido legalmente em qualquer hospital que você vá lá, né, com toda a assistência, tudo certinho, tá? Então, alguns, né, países que a gente já viu naquele mapa, né, que proíbem, são muitos deles aqueles que têm o pensamento mais voltados para a questão religiosa. E aí desrespeita o direito da pessoa a escolher, né, se ela quer ou não ter um filho. Porque lutar pela vida de um bebê que está sendo de um embrião, né, ali ainda é um embrião, então, lutar pela vida de um embrião é muito fácil. Mas quando ele se torna uma criança, né? Quando ele nasce, um bebezinho ali, o que é que acontece?
você não quer saber. Tchau. Né? Fica ali jogado naqueles... Eu sempre esqueço do nome. Asilo é para idoso, para criança. Como é, gente, o nome? Né? Orfanato. Orfanato. Então, é muito fácil dizer, bota no orfanato para adotar. Vocês já foram em algum orfanato aqui no Brasil? Vocês já viram o quanto de crianças em orfanatos que são abusadas, crianças que sofrem, né, o inimaginável, crianças que passam a vida inteira, né, a parte infantil e adolescência no orfanato. Então, é muito bom, muito cômodo você lutar pela vida enquanto ela não nasce. Depois que ela nasce, você tapa os olhos ali, né, e ignora. Então, vamos repensar, vamos estudar, vamos, né, pensar um pouquinho se realmente, eu sou ou não a favor da vida, né? Qual a vida que você está sendo a favor, tá? E lembrando, aqui no Brasil e na maioria dos países, né, que são contra, a questão do aborto é um problema de saúde pública que penaliza mulheres pobres. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre a questão da bioética na atenção primária, que no caso especificamente de vocês, a gente vai falar agora do Conselho Federal de Biomedicina, o CFBM. Vou trazer alguns pontos aqui. Lógico, o texto é gigantesco, eu não trouxe tudo, isso é obrigação de vocês lerem e conhecer, tá? Todo Ai, meu Deus! A parte ética, né, do exercício profissional de vocês, certo? Então, o CFBM, nos suas atribuições conferidas na Lei 6.684, de 3 de setembro de 1979, modificada pela Lei 7.017, de 30 de agosto de 1982, ambas regulamentadas pelo Decreto número 88.439, de 28 de junho de 1983, em consonância com a Lei 6.838, de 29 de outubro de 1980, e a Lei número 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e suas alterações, né, tudo que veio posterior a isso. Não vou exigir de vocês, né, decorar essas leis. São muitos números, eu mesmo tenho uma dificuldade enorme. Tenho dificuldade com o nome e com o número pior ainda. Mas para que vocês entendam que, baseado em tudo isso, né, o Conselho Federal de Biomedicina, ele traz direcionamentos em relação à bioética no exercício profissional da biomedicina. Tá? Então, no capítulo 1 dos princípios gerais, no artigo 1º, ele diz o seguinte: a biomedicina é uma profissão a serviço da saúde humana, animal e da coletividade, e deve ser exercida sem discriminação de qualquer natureza. Tá? Então, vocês tanto vão estar relacionados a pesquisas envolvendo pessoas, né, animais, e que isso esteja relacionado a um bem comum, tá? E que vocês exerçam a profissão de vocês sem qualquer tipo de discriminação. Parágrafo único. No exercício de suas atividades, o biomédico submeter-se-á às normas do presente código, que é o Código de Ética, né, do profissional biomédico, cuja transgressão resultará em sanções disciplinares por parte do Conselho Regional de Biomedicina, após a apuração executada pela Comissão de Ética. Então, caso haja alguma infração, alguma transgressão relacionada ao exercício profissional daquele indivíduo, o Conselho Regional, né, do local onde ele atua, vai provocar, né, sanções disciplinares para aquela situação. Lógico que a penalidade vai variar de acordo com o grau dela, tá? Eu não trouxe esses graus aqui, tá? As penas também, pode ser desde, vamos dizer assim, uma chamada de detenção verbal, né, uma punição verbal, até a cassação do exercício profissional, onde você perde o diploma. Pode ser uma coisa temporária, que eu esqueci a palavra agora, não é cassação,
Suspensão. Suspensão, Tava com S aqui na cabeça e não saia. A suspensão, né, que vai ser temporária até durar o processo, né, as investigações, tudinho, até chegar ao nível mais grave, onde realmente você perde o direito de exercer sua profissão. No artigo 2º diz que o Código de Ética do Profissional Biomédico regula os direitos e deveres do profissional com inscrição no Conselho Regional de Biomedicina. Então, para vocês atuarem, vocês precisam estar legalmente registrados no Conselho Regional ao qual, né, vocês vão estar, no estado ao qual vocês vão estar atuando. No artigo 3º, o profissional biomédico inscrito no Conselho Regional de Biomedicina responde pelos atos que pratica ou pelos que autorizar no exercício da profissão. Então, vocês tanto vão ter direitos como vão ter deveres. Eu vou falar um pouquinho deles aqui. E, lógico, dentro desses direitos e deveres, caso não seja realizado, né, em consonância com o exercício profissional, com o Código de Ética, vocês vão responder judicialmente sobre isso. No capítulo 2, fala sobre os deveres profissionais do biomédico. No artigo 4, obriga-se o biomédico a 1. Zelar pela existência, fins e prestígio dos conselhos de biomedicina, dos mandatos e encargos que lhe forem confiados e cooperar com os que forem investidos de tais mandatos e encargos. Ou seja, se você estiver trabalhando, né, você deve zelar pelos biomédicos como um todo e pelo cargo ao qual você está zelando, né, exercendo. Segundo, manifestar, na verdade é 2, né, manifestar quando de sua inscrição no conselho a existência de qualquer impedimento para o exercício da profissão e comunicar no prazo de 30 dias a superveniência de incompatibilidade ou impedimento. Caso haja essa situação, você não pode exercer aquilo por algum motivo, você deve, é um dever seu informar, né, essa situação. 3. Respeitar as leis e normas estabelecidas pelo exercício da profissão e, lógico, sempre estar se atualizando, ver se houve alguma modificação quanto a isso. 4. Guardar sigilo profissional, né? Isso acho que é imprescindível em qualquer profissão, principalmente na área de saúde. 5. Exercer a profissão com zelo e probidade, observando as prescrições legais. Por isso que eu disse, vocês devem conhecer, né, todo esse código de ética de vocês, como se diz no popular, de cabo a rabo, tá? 6. Zelar pela própria reputação, mesmo fora do exercício profissional. 7. Representar o poder competente contra a autoridade empregado por falta de exação no cumprimento no dever. Então, caso isso ocorra, vocês devem, né, responder ali atrás para tentar, como posso dizer, esclarecer a situação que provocou determinado problema no exercício profissional. 8. Pagar em dia anuidade, taxas, emolumentos e multas devidas ao conselho. Né? Você precisa, anualmente, você precisa estar pagando o conselho e, né, todas as taxas e tudo que for necessário aí. 9. Observar os ditames da ciência e da técnica, bem como as boas práticas do exercício da profissão, sempre buscando exercer com zelo, com qualidade, com presteza, né, com conhecimento, com dados científicos, aquilo que lhe for solicitado, né, dentro do seu exercício. 10. Respeitar a atividade de seus colegas e outros profissionais. Então, vocês vão estar trabalhando na área de saúde, vocês devem respeitar não apenas, né, colegas e profissionais, mas os seus pacientes também, mas focando aqui nos colegas e profissionais, outros profissionais, vocês vão estar trabalhando na área de saúde, a gente não trabalha sozinho, a gente tem uma equipe multidisciplinar, onde vocês vão ter contato com outros biomédicos, com bioquímicos, farmacêuticos, biólogos, médicos, enfermeiros e tantos outros profissionais da área de saúde. Respeitar a todos. E
assim como eles, vocês também se formaram, vão ser profissionais com uma graduação e todos ali, né, vão estar equiparados neste sentido, né, de conhecimento a nível ali do exercício profissional, cada um dentro da sua atribuição. 11, zelar pelo perfeito desempenho ético da biomedicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão. 12, comunicar às autoridades sanitárias e profissionais com descrição e fundamento fatos que caracterizem infração a este código e as normas que regulam o exercício das atividades biomédicas. Então, caso ocorra alguma infração, vocês devem estar comunicando tanto às autoridades sanitárias, outros profissionais e ao conselho. 13, comunicar ao Conselho Regional de Biomedicina e às autoridades sanitárias a recusa ou a demissão de cargo, função ou emprego, motivada pela necessidade de preservar os legítimos interesses da profissão, da sociedade, da saúde pública e do meio ambiente. Então, vou citar só um exemplo. Vamos supor que eu sou médica e fui convidada para exercer o Ministério da Saúde, né, para ser a ministra da Saúde. Aceitei, né, foi dito que eu ia poder exercer, né, da melhor forma, dentro das minhas atribuições, meu conhecimento, junto com o conselho e tal. Aí passou alguns dias, algumas semanas, e eu observei que, apesar de eu ser a médica, de eu ser a pessoa que detém o conhecimento relacionado a como conduzir o Ministério da Saúde, outras pessoas acabam, né, se metendo na situação, pessoas que não têm nada a ver com a área de saúde, simplesmente por questões políticas não me deixam trabalhar para o bem da sociedade. Então, eu posso, né, dizer, eu não quero mais, eu vou deixar aqui o cargo, a função, porque está inadequada frente à necessidade do meu exercício profissional, eu não estou conseguindo, né, dentro aqui dessa situação. 14. Denunciar às autoridades competentes quaisquer formas de poluição, deteriorização do meio ambiente ou riscos inerentes ao trabalho prejudiciais à saúde e à vida, né? Lembrando que não apenas a vida humana, tá? Mas a vida de outros seres vivos também. 15. Oficializar pelos canais competentes ao CRBM todos os vínculos profissionais com dados completos da empresa, razão social, nome dos sócios, CNPJ, endereço, horário de funcionamento e, se possuir, informar a responsabilidade técnica. Manter atualizado o endereço residencial, telefone e e-mail. Ou seja, você tem que ter um cadastro no conselho, onde deve estar todas as suas informações, inclusive as suas capacidades técnicas, né? Se eu fiz uma especialização, se eu fiz um mestrado, se eu fiz um doutorado. Tudo isso deve ser informado, lógico, sempre com os determinados certificados, diplomas que comprovem aquilo. E se você faz parte de uma empresa, né, a empresa é sua também, né, ter todos esses documentos. 16. Oficializar pelos canais competentes com antecedência mínima de 15 dias ao CRBM que estiver inscrito sobre o seu afastamento provisório e ou definitivo dos locais onde exercer a responsabilidade técnica. Ou seja, para que não haja a situação de pessoas estarem usando o seu nome quando você já não está mais, né, fazendo parte daquela empresa ou tiver temporariamente afastado. 17. Solicitar por escrito ao CRBM que estiver inscrito a suspensão ou cancelamento do registro quando não estiver exercendo a profissão. Você não está exercendo, então, né, não tem a necessidade de você estar com aquilo ativo. Você pode reativar depois, se for o caso, né? 18. Comprovar documentalmente ao CRBM, em consonância com as exigências e regulamentos em vigor, o aprimoramento profissional adquirido para que lhe seja conferida a respectiva
a habilitação. Então, como eu falei, se você fez algum curso, algum mestrado, alguma coisa, você tem a documentação comprobatória para que isso seja incluído ali na sua ficha. 19, solicitar a transferência quando for atuar em outra jurisdição, ou seja, você está aqui na Paraíba, vai trabalhar lá no Rio Grande do Sul. Então, solicitar essa transferência, né, de que você não vai mais atuar aqui nesse estado. Capítulo 3º, né, do exercício profissional, no artigo 5º, no exercício de sua atividade, o biomédico também deverá: 1. Empregar todo o seu zelo e diligência na execução de seus mistérios. 2. Mistérios, no caso. 2. Não divulgar resultados ou métodos de pesquisa que não estejam cientificamente e tecnicamente comprovados. Ou seja, eu chegar e dizer, a cloroquina e hidroxicloroquina é eficaz contra a Covid. Para eu dizer isso, você como biomédico fala isso, você precisa ter comprovadamente dados científicos que provem isso. 3º, defender a profissão e prestigiar suas entidades. 4º, não criticar o exercício da atividade de outras profissões. 5º, selecionar com critério e escrúpulo os auxiliares para o exercício de suas atividades reconhecidas pelo CFBM sob sua responsabilidade, utilizando os insumos e técnicas adequadas. 6º, agir com dignidade e retidão para com seus colegas, contribuindo para a harmonia da profissão. Isso, é algo fundamental. 7º, não ser conivente com o erro e comunicar aos órgãos de fiscalização profissional as infrações legais e éticas que forem de seu conhecimento. Então, é um dever seu, caso haja algum erro, que você viu, que você tem conhecimento, você deve estar comunicando aos órgãos competentes. 8º, receber justa remuneração por seu trabalho, a qual deverá corresponder às responsabilidades assumidas e aos valores de remuneração e honorários fixados pela entidade competente da classe. Bom, esse aí, não depende muito da gente. Se a gente está sendo contratado, infelizmente, às vezes o salário, não condiz com a sua formação e capacidade técnica. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente, vou falar a gente, todo mundo brasileiro, tá? Então, nós não somos, reconhecidos, pelo tempo de estudo, pelas qualificações que a gente tem. Só para vocês terem ideia, o número de pessoas doutoras aqui no Brasil, pessoas que têm doutorado, desempregado, é imenso. Porque uma pessoa com um nível de qualificação de doutor, ela precisa receber mais. E as empresas, elas não vão querer pagar mais, infelizmente. E aí, a pessoa tem a qualificação, mas não recebe por aquilo. 9. Zelar sempre pela dignidade da vida. Isso, eu acho que deveria ser independente, da profissão. Deve zelar pela vida. 10º, cooperar com a proteção do meio ambiente e da saúde pública. 11, não participar de qualquer tipo de experiência com fins bélicos, eugênicos ou em que se constate desrespeito a algum direito inalienável da vida. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu lá na Segunda Guerra Mundial, com aqueles experimentos. Cabe aí tudinho nesse ponto 11. 12. Biomédico não poderá praticar procedimentos que não sejam reconhecidos pelo Conselho Federal de vocês. Então, se não é uma atribuição do biomédico, vocês não podem fazer. 13. Não praticar ato profissional que cause dano físico, moral ou psicológico ao usuário do serviço que possa ser caracterizado como imperícia, negligência e imprudência. 19. Não deixar de prestar assistência. Quer dizer, 14, gente, tô piruta já. Não deixar de prestar assistência profissional efetiva ao estabelecimento ou usuário com o qual mantém vínculo na prestação de serviço, não permitindo
utilização do seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde não exerça efetivamente suas atividades. Até porque você pode estar sendo responsabilizado por algo, né, ao qual você nem está vinculado à empresa. 15. Não realizar ou participar de atos fraudulentos relacionados à profissão biomédica em todas as suas atividades reconhecidas pelo Conselho. 16. Não declarar e ou induzir entendimentos de possuir habilitação que não possa comprovar ou não reconhecida pelo Conselho. Ou seja, você dizer que tem determinada habilitação e não tem. 12. Não exercer a profissão em estabelecimento que não esteja devidamente registrado nos órgãos de fiscalização sanitária e do exercício profissional. 18. Não se omitir e ou acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a biomedicina ou com profissionais ou instituições biomédicas que pratiquem atos ilícitos. 19. Não manter vínculo com a entidade, empresas ou outro desígnio que os caracterizem como empregado, credenciado ou cooperado, quando as mesmas se encontrarem em situação ilegal, irregular ou inidônea. Os dois últimos, né, que a gente falou agora, são crimes, né, você fazer isso. 20. Não se prevalecer do cargo de gestor ou de empregador para desrespeitar a dignidade humana. E parágrafo único, quando atuante do serviço público é vetado ao biomédico. Utilizar-se do serviço ou cargo público para executar trabalhos de empresa privada de sua propriedade ou de outrem, ou seja, se você é biomédico pelo serviço público, você não pode ter uma empresa sua, né, dentro desta área. B. Cobrar ou receber remuneração do usuário do serviço, já que você, né, é um servidor público, então você já recebe por isso. C. Reduzir irregularmente, quando em função de gestor, a remuneração devida a outro biomédico. No capítulo 4, estamos quase acabando, dos direitos do biomédico, né? Então, vocês não têm só deveres também, vocês têm direitos, né? No artigo 6º, são direitos do biomédico. 1. Exercer com liberdade e dignidade a biomedicina em todo o território nacional, sem ser discriminado por questões de credo religioso, sexo, raça, nacionalidade, orientação sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza. Segundo, indicar falhas nos regulamentos e normas das instituições em que trabalhe, quando os julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais à coletividade, devendo dirigir-se, nestes casos, aos órgãos competentes e obrigatoriamente ao Conselho Regional de sua jurisdição, né, para fazer a denúncia de que aquela, vamos dizer assim, o exercício profissional ele está sendo prejudicado por ter um ambiente insalubre que não proporciona ali as qualidades mínimas de segurança. Terceiro, recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho sejam indignas ou possam prejudicar pessoas e mesmo a coletividade. Quarto, 4. Suspender suas atividades individual ou coletivamente quando a instituição pública ou privada para a qual labore deixar de oferecer condições mínimas para o exercício da profissão ou não remunerar condignamente, salvado as situações de urgência e emergência, devendo comunicar incontinente sua decisão ao conselho ao qual seja inscrito. Ou seja, entrar em greve, tá? Todo mundo tem direito a entrar em greve. E se você estiver de greve, você precisa informar o seu conselho. 5. Resguardar o sigilo profissional. 6. Ter respeitado, em nome da liberdade de profissão e do sigilo profissional, a inviolabilidade de seu local de trabalho, de seus arquivos e dados, de sua correspondência e de suas comunicações em qualquer tipo de mídia, salvo caso de requisição judicial. Manter suas informações em sigilo, né? Do mesmo jeito que a gente mantém em sigilo os pacientes, os dados, né, dos pacientes, os dados de vocês também, né, devem ser resguardados, a não ser, né, que exista uma ação judicial solicitando isso. 7. Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Biomedicina quando atingido no exercício de sua profissão. 8. Usar os símbolos privativos da profissão do biomédico, é um direito de vocês, né, de cada profissão, na verdade.
9. Reclamar por escrito perante qualquer juiz ou autoridade contra a inobservância deste código e da legislação pertinente à profissão do biomédico. 10. Dispor de boas condições de trabalho e receber justa remuneração por seu desempenho, né? Mais uma vez, a questão da remuneração, infelizmente, a gente precisa trabalhar para que isso realmente seja colocado em prática. Gente, eu sei que deu 10 horas, mas falta só esse slide para a gente acabar. Vamos encerrar ele, pode ser? Para a gente não ter que concluir isso. Pode. Né? Beleza. Então, 12. Manter o sigilo profissional é inerente à profissão, impondo-se o seu respeito, salvo grave ameaça ao direito à vida, à honra, ou quando o biomédico se veja afrontado pelo próprio usuário e, em defesa própria, tenha que revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse da justiça. 13. Exercer simultaneamente a atividade profissional em mais de uma jurisdição, desde que inscrito nas mesmas. Ou seja, se você atua, por exemplo, aqui em Pernambuco e no Rio Grande do Norte, então você vai ter que ter o conselho de cada uma delas. E para concluir, então, deixo essa frase de Rafael Silveira para vocês refletirem. Nada na vida se perde. Quando erramos, adquirimos aprendizado. Quando corrigimos um erro, adquirimos conhecimento. E quando ajudamos alguém a corrigir um erro, demonstramos ter adquirido sabedoria. Então, gente, uma ótima semana para vocês. O Simon dá uma boa noite aí e nos vemos na próxima semana, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E se cuidem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tchau, tchau. Clênia. Boa noite. Boa noite, Clênia. Boa.